Então, pessoal, essa é a nossa 8ª aula, né? E nessa aula nós vamos ir um pouquinho para o lado da elétrica, né? Para mais adiante podemos integrar a elétrica hidráulica e podemos estudar a eletrohidráulica, ok? Então nessa aula vamos ver um pouquinho sobre botoeiras, né? Também como funcionam os tipos, né? Vamos ver também um pouco de chaves fim de curso, que é um componente muito utilizado, né, na eletrohidráulica, né? E vamos também ver sobre contatores, né, que é importantíssimo para os comandos elétricos. Tá bom? Vamos para a aula? Bom, vamos iniciar essa nossa aula de hidráulica, né? Aí vamos focar então em alguns componentes elétricos que são básicos, né, numa instalação hidráulica, né? Instalação eletrohidráulica, né? Bom, primeiro eu quero trazer de novo, revisitar esse assunto, né? A simbologia e o conceito de contato Na e contato NF, né? Contato Na é o normalmente aberto, contato NF normalmente fechado, né? Ou seja, o contato Na, a condição normal dele é aberta. Quando ele for ativado, quando ele for acionado, né, ele vai fechar. E o contato NF, a condição normal dele é fechado, né? Ele permite a passagem de energia, né? E quando ele for acionado, ele vai abrir, ele vai interromper a passagem de energia. É importante gravar esses conceitos porque ele está presente na maioria dos componentes elétricos, né? No botão, né? No contator, na fim de curso, no sensor, né? Nós sempre tratamos contato Na, contato NF, então é bom estar atento, né, a esse conceito do que é o contato Na e do que é o contato NF. Muito bem, vamos iniciar então falando sobre o botão pulso, né? O botão pulso, o próprio nome diz botão pulso, porque ele é utilizado para gerar um pulso no sistema, né? Eu quero gerar um pulso elétrico para poder ativar, né, algum elemento no sistema. A forma de funcionamento dele é bem simples, né? Quando eu acionar, né, o botão, né, quando eu fizer o esforço nele, ele vai fechar o contato Na dele e vai abrir o NF, né? Quando eu soltar, né, quando eu tirar o esforço dele, ele já volta para a condição normal dos contatos, né? Por isso que ele é um botão pulso. Eu vou dar um pulso, tirei a força, ele tem uma mola que faz com que ele novamente volte à condição inicial, né? Vamos observar, observa aqui do lado, né, uma simulação de um botão pulso para você poder entender, né? Então aqui temos uma representação, né, só para entender o funcionamento do botão pulsador, né? Veja que eu tenho um botão, né, esse B1, ele possui dois contatos, o contato Na e o contato NF. Perceba que o NF já permite a passagem de energia, inclusive a lâmpada está acesa, olha. Ou seja, quando eu acionar o botão, né, vai fechar o Na e abrir o NF, olha só, né? Ok? Quando eu soltar o botão, ele volta à condição inicial. Então, é um botão pulsador. Eu dou um pulso, soltei, ele volta. Ele não fica travado, né? Ele tem uma mola, né? Quando eu aciono, quando eu solto, a mola faz ele abrir novamente. Então, esse é o funcionamento do botão pulsador, né? Ele pode ter o contato Na e NF, né, num único acionamento. Ok? Nós vamos usar bastante esse botão nos nossos projetos hidráulicos, né? O segundo botão que nós podemos falar é o botão trava, né? Diferente do pulsador, esse não. Esse eu vou acioná-lo e ele permanece acionado, né? Para que ele desacione, eu tenho que ir lá e novamente, né, desligá-lo. Então, o botão trava, o próprio nome diz, ele trava, né? Ele fica travado naquela posição e eu tenho que ir lá e desligá-lo, né? Mas a condição dos contatos é a mesma, né? Quando eu acionar ele, o contato Na vai fechar e o NF vai abrir. Quando eu for lá e desacioná-lo, né, o contato Na vai abrir e o contato NF vai fechar novamente na condição inicial, né, de normalmente aberto e normalmente fechado. Então, a aplicação do botão trava vai depender, né, do sistema que eu estou instalando, né? Nós vamos ver mais adiante alguns sistemas que utilizam o trava, alguns utilizam o botão pulsador, né? Vamos ver uma simulaçãozinha também do trava para entender o funcionamento desse botão
né, para quando nós formos aplicar ele no sistema hidráulico, nós entendermos aí com facilidade como ele funciona, né? Então aqui está, né, exemplificando o nosso botão trava, né, o B2. Veja que a condição dos contatos é igual do pulsador, né? O contato NA normalmente aberto e NF normalmente fechado, já está passando energia. A diferença é a forma de funcionamento do botão, né? Esse é um trava, quando eu acionar, ó, ele fica travado, tá vendo? Eu posso tirar o esforço dele, ele mantém o sinal. Se eu quiser que ele volte à condição inicial, eu tenho que ir lá e destravá-lo. Geralmente é um botão giratório, né? Olha só, de novo vocês verem, né? O funcionamento é igual, a diferença é que um é trava e o outro é pulsador, né? Ok? Gravem bastante a movimentação dos contatos, contato NA, contato NF, para a gente poder criar os nossos comandos elétricos para o nosso sistema hidráulico, né? Mais adiante. Ok? Então o botão trava funciona desta forma. Chave fim de curso, né? Muito utilizada, né? Como um sinal, né? De cilindro avançado, cilindro recuado, né? Posição de unidade de máquina, ok? Então nada mais é do que uma chave que tem um acionamento mecânico, né? Ou seja, quando algo tocar nesse acionamento mecânico, que geralmente é um roletezinho, né? Ela vai comutar os contatos. E daí nós vamos falar um pouquinho sobre contato comutador. O contato comutador ele é um contato que tem 3 terminais, ok? Ele tem o terminal 11, o 12 e o 14. Né? O 11 é o sinal de entrada, né? O terminal de entrada, né? O comum. Né? O 12 é a saída normalmente fechada, ok? E o 14 é a saída normalmente aberta. Ou seja, o 11 e o 12 já estão conectados. Quando eu acionar, né, o acionamento mecânico, o rolete, ele vai simplesmente abrir o contato entre 11 e 12 e vai fechar entre 11 e 14, né? Então, por isso nós chamamos de contato comutador, né, da fim de curso. Nós vamos ver também, daqui a pouquinho, uma simulação para entender como é que funciona essa comutação. Mas é bem simples de instalar, né? Eu chego com o sinal no 11, né? E se eu quero um contato NA, eu saio no 14. Se eu quero NF, eu saio no 12. Em algumas situações, vamos usar os dois, né? Eu quero saber, quero acionar alguma coisa no NA e alguma coisa no NF, isso é comum, tá? Nós vamos ver algumas aplicações da fim de curso dos nossos projetos hidráulicos, né? Vamos ver então uma simulação aí da nossa chave fim de curso para entender o seu funcionamento. Então aqui para nós entendermos o funcionamento da fim de curso, né, veja que o 11 é o ponto comum, né, eu tenho o sinal chegando de positivo no 11 e ele já está conectado no 12. Né? Veja que até a lâmpada que eu conectei na saída do 12 está acesa, ou seja, o contato NF do contato comutador. E o 11 para o 14 está aberto porque nós temos o contato NA. Quando for acionado a fim de curso, né, quando algo mecânico tocar no acionamento que é o rolete, ela vai então comutar, né? Olha, ela vai com o contato, ela abre o NF e fecha o NA. E assim vai funcionar, né? Saiu o esforço, ela volta, né? Voltou de novo. E assim ela trabalha. É a forma de trabalhar a fim de... Tá bom? Nós vamos usar bastante fim de curso, né? Nos nossos projetos. Também vamos usar sensores. A aula que vem, nossa... vai ser sobre sensores, né? Para a gente entender como funciona também o sensor, para a gente depois começar a montar os nossos circuitos eletrohidráulicos. Beleza? Vamos então agora falar um pouquinho sobre os contatores, né? Ou também chamado relés. Componente esse importantíssimo para os comandos elétricos dos sistemas eletropneumáticos, né? E nada mais é do que um componente eletromecânico que permite o controle do sinal elétrico, né? Ou seja, quando eu atuar na sua bobina, né? Ok? Quando eu tiver positivo em A1 e o negativo em A2, ele vai atuar a bobina. Atuando a bobina, os contatos irão mudar de estado. Nesse caso aqui, desse contator, né? Todos os contatos NA irão fechar. Se ele tivesse um contato NF, iria abrir, né? Lembra que o contato NF, quando ativado, ele abre, né? Então, ele permite muita flexibilidade em comandos, né, elétricos. Você fazer algumas automações, né, através da lógica de contatos, né, desses contatores, ok?
Então o funcionamento dele é bem básico, né? Acionou a bobina, os contatos todos mudam o estado, né? Ok? Aqui esse contator aqui que eu coloquei da VEG, veja que está NO, né? NO é normalmente aberto, tá, pessoal? Porque é normal open, né? Tá em inglês, tá? Veja que ele só tem contatos abertos. A bobina 1 e a 2, quando acionada, os contatos todos irão fechar. Ok? Nós vamos também ver uma simulação desse componente. E no final dessa aula vamos ver todos esses componentes aplicados no sistema eletropneumático para a gente entender um pouquinho uma aplicação de cada componente desse, tá? Então aqui está o nosso contator, né? Fiz uma montagem para a gente entender o funcionamento do contator. Então o objetivo nosso aqui é entender como funciona esse contator, né? Aqui nós temos a bobina, né, do contator, que ao ser acionada, os 4 contatos dele mudam o estado, né? Tenho 2 contatos NA e 2 NF. Perceba que os 2 NF, as lâmpadas que estão instaladas neles estão acesas já. As vermelhas estão conectadas no contato NF e as verdes no NA. Então quando eu acionar a bobina vai mudar a posição dos contatos. Olha só, o NA fecha e o NA abre, tá? Então esse é o nosso objetivo, para que você entenda como funciona o contator. Quando eu aciono a bobina, todos os contatos que ele tem vai mudar o estado, né? O NA vai fechar e o NF vai abrir. Tá bom? Então olha só, aqui está o nosso circuito, né, com todos os componentes que nós estudamos nessa aula, né? Nós estamos falando dos comandos elétricos, né? Temos aqui, ó, a chave fim de curso, né? Ou seja, o cilindro vai avançar e tocar, né, no rolê de acionamento dela. Eu tenho aqui o contato dela, estou usando o contato NF, né, no nosso comando elétrico. O botão B1 é o botão pulsador, né, botão pulso. Tem o contator, usando apenas um contato do contator, né. E tem aqui meu botão trava, né, para retornar. Lembrando que a simbologia que está aqui, ó, essa e essa nós já conhecemos, é a simbologia de solenoide. São as bobinas da válvula, né. Vamos então analisar o nosso comando elétrico. Veja que o sinal está passando pelo S1, é um NF, né? E ele está aqui parado no B1 e no contato de K1, que é 2NA, ok? Quando eu acionar o B1, eu aciono a bobina de K1. Lembra, acionei a bobina do contator, os contatos dele mudam o estado. Então o contato NA dele vai fechar e o sinal vai passar por aqui e vai manter a bobina ativa mesmo quando eu soltar o botão, porque o botão é um botão pulsador, né? E também vai manter energia na bobina solenoide Y1 e vai fazer o cilindro avançar, né? Quando ele avançar, ele toca em S1, ó, né? Aqui está a chave fim de curso. Nós estamos usando o contato NF. Quando eu aciono, o NF abre, né? Vai abrir o contato, vai desligar o nosso contator K1 e desativa então a bobina solenoide. Daí, se eu acionar o botão trava, né, vai acionar Y2 e ele volta, né? Vamos testar, olha só. Acionei B1, ele avançou, né? Ok? Veja que já abriu aqui, ó, tocou na S1, já abriu o contato, já desarmou, né? Desligou K1, desligou a bobina solenoide. Se eu acionar agora o B2, ele volta. Nota que por ser trava, eu vou ter que desacionar, porque se eu manter acionado aqui, mantém ligado a Y2 e ele não avança mais, olha só. Quando eu desligar, ele já vai avançar, né? Então, voltou, tem que desligar para depois avançar. Só para vocês entenderem o funcionamento desses componentes num comando elétrico, né? Tá bom, pessoal? Estamos iniciando aí essa parte de comando elétrico e nós vamos ver bastante circuito. Muito bem, pessoal. Então, assim, finalizamos nossa 8ª aula, né? Quero agradecer a todos que estão acompanhando as aulas, né? Nós vamos fazer 30 aulas de hidráulica, né? Só peço a vocês que se inscrevam no canal, né? Isso ajuda bastante para mim continuar postando aula para vocês, tá bom?